Mas vamos lá. Ouvinte ao vivo, pode soltar. Alô? Alô, pastor César. Olá, quem fala? É o Tiago, do Eliseu do Pará. Legal, bem-vindo, Tiago, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Maravilha. Pois não, meu irmão? Eu vou mandar também um abraço aí pro Betão, pro doutor, pro outro irmão que eu esqueci do nome. Deus abençoe todo mundo aí nessa Amém. tarde, tá? Amém. Deus abençoe. Vamos lá. Bora lá. Eu tenho duas perguntas bem rápidas. Êxodo 4:21 diz assim: E disse o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Mas eu endurecerei o coração de Faraó para que não deixe ir o povo. Aí a pergunta é a seguinte: Deus está chamando Moisés para libertar o povo, mas ele mesmo está dizendo aqui que vai endurecer o coração do Faraó para não deixar o povo ir. O que significa essa expressão? E Deus endureceu o coração de Faraó. E por que Deus, né, pelo menos na nossa lógica, ele teria que facilitar a vida de Moisés, e ele está dificultando mais ainda a vida do Moisés aqui, né? E a outra? Então, a outra é em João. Há vários versículos, vou citar só um, João 21:7. Diz assim, ó: Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor, não sei o quê. Há vários versículos no Evangelho de João com essa expressão: aquele a quem Jesus amava, ou que Jesus amava, mas não diz o nome. E muita gente diz que é o João, o discípulo que Jesus amava. Esse discípulo amado é o João, de fato? E como a gente consegue identificar ele no texto bíblico? Tá ok. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Nada. Duas perguntas à mesa, tem 3 professores aqui. Quem vai em qual aí? Eu posso ir no endurecimento. Então vai. É a pergunta mais difícil. Obrigado. Vamos ver. Não, assim, é interessante você perceber que os Dá mais som aí pro... Eu acho que é o microfone dele tá baixo, eu não sei se é o retorno. Vamos lá. Os eventos da nossa vida, eles sempre têm um objetivo de testemunhar o que Deus quer. Então Deus está em todos os eventos da sua vida expondo 2 coisas: qual é a sua condição e qual é o propósito dele. Então ele avisou de antemão para Moisés o que ele queria com Faraó. Ele falou assim: eu quero que Faraó testemunhe que eu tenho poder. E a princípio ele tentou imitar o poder, até o ponto onde ele vá perseguir vocês, porque eu preciso que Faraó seja eliminado nessa situação. Então uma escalada de dificuldades crescentes começa a acontecer, até o ponto, se ele dissesse ir na 3ª ou na 4ª vez, na verdade o propósito de Deus não ia alcançar, porque ele teve que deixar todas as vezes, até que ele realmente não tivesse mais um questionamento, que foi a morte dos primogênitos, e ele perseguisse e fosse atrás. E naquela perseguição, ele seria eliminado para sempre. Então, o Senhor, ele muitas vezes deixa que uma escalada chegue a um ponto que seja o ponto da vontade dele, irreversível para aquele que é perseguidor e aquele que é endurecido. E a palavra fala várias vezes: aquele que tem um coração endurecido vai ser quebrantado sem que haja cura. Porque se o endurecimento de Deus provocasse nele um arrependimento e provocasse nele uma mudança de atitude, a coisa estava resolvida no testemunho. Mas o endurecimento que Deus colocava nele mais endurecimento ainda. Ele não se quebrantava em nenhuma maneira com aquela situação, até o ponto então onde não houve mais retorno. Então, graças a Deus que ele só foi perseguido, e ele terminou naquelas águas que eles entraram na maior unção de logística da história, né? First in, last off, last in, first off, o filolifo. Imagina que todos os egípcios entraram e todos os israelitas saíram para o mar poder fechar. Então, nem a logística avançada conseguiria tal façanha, mas esse é o nosso Deus. João 21, mas tem outros textos, né? O Poderia filho fazer só amado. um comentário, Claro, à vontade. sobre essa questão que foi falada aqui. Lembrando sempre, irmãos, que existe, né? Concordo com o que foi dito aqui, lembrando sempre que sempre existe ali uma lição dupla, né? A lição o povo de Israel, né? Ele quer dar uma lição ao povo de Israel, aliás, é o povo que está cativo no Egito e acostumado com um cativeiro. Então Deus agora que se revela plenamente para eles como libertador e aquele que vai conduzi-los
a uma nova aliança em breve. Então, primeiro, convencer Israel de quem ele é. Lembrando que o Egito é a maior potência da época, né? Então ele tira os escravos de lá e envergonha a maior potência militar da época, cultural e militar também, da época, e apresenta-se a si mesmo como esse grande libertador. Então, essa é uma grande lição para o povo de israelita, né? Isso é uma marca, isso é algo importante. E também visando aquilo que na época que ocorreu não era pensado, César, mas que vai ser relatado depois, e por isso nós estamos discutindo aqui, que é a questão do texto bíblico, né? Esse relato vai entrar no texto do Êxodo, do livro de Êxodo, né? E vai ser um dos relatos que vai constituir a Escritura Sagrada, que vai ser um dos grandes testemunhos de Deus para todos os povos. Então, sem dúvida nenhuma, existe uma lição espiritual muito, mas muito profunda mesmo naquilo que Deus está realizando ali no Êxodo. Doutor Helder, João 20, versículo... Tá com microfonia, Varão? Tem alguma coisa no ar aí, não sei se dá para ouvir aí, mas acho, tá vendo? Tem uma onda no ar aí. Vamos lá. Doutor Helder, a questão do o discípulo a quem Jesus amava. Bom, de fato, o irmão tem razão. Não há vamos dizer assim, uma citação direta entre o discípulo amado e João. Porém, a igreja desde o início entendeu que João era o discípulo amado, talvez devido a alguns argumentos, alguns indícios de que isso que tem a relação. Primeiro porque a questão que havia, parece-nos que havia 3 pessoas dentro do círculo de Jesus que eram mais próximos, Pedro, Tiago e João. E dentre esses 3, João. Na ceia, João estava muito próximo de Jesus, pelo relato, pela narrativa. E também João era aquele que estava ao pé da cruz quando Jesus foi crucificado, estando com as mulheres. Então, devido a esses argumentos indiciários, talvez tenha mais 2 ou 3 textos que corroborem essa questão indiciária de uma inferência que há. Então, há uma ligação entre João e o discípulo amado. É isso aí que a igreja e que a gente lendo os textos parece que corroboram para isso. 97417-4129, 97417-4129. Parece que tem no último capítulo, ele se apresenta falando, este 21, é o discípulo, né? Esse é o discípulo que testifica dessas coisas, tal, não sei o que lá. Parece verdade, que não lembrava. João 21, 24 fala, esse é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas que escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Então, ele fala dele mesmo, então é a mesma silepse de gênero. Mesmo o quê? Silepse de gênero. Certo. Que Vamos ele aplica lá. nessa 97417-4129. Muito bom. Alô?